É, domingão agora é o dia que a gente consegue habeas corpus e vai falar da vida gravando. A gente prometeu que a gente ia falar da FIV, nosso processo de fertilização, quando eu descobri que eu tava infértil aí. Uma longa história, mas que precisa ser contada. Acho que as pessoas precisam falar mais sobre isso. Tá. Então eu começo introduzindo, que foi muitos anos atrás, quando a gente decidiu que a gente ia namorar. A gente falou que, pô, e aí, vamos namorar? A Mariana chegou pra mim e falou, olha, uma das condições pra mim, pra eu namorar alguém hoje, é ter filho. E eu não quero mais brincar de namorar, tô terminando minha faculdade, tô construindo minha vida e eu não quero mais ficar saltando de um relacionamento pra outro. Eu quero uma parada séria, quero uma parada real e eu quero ter filho. Então... É que, na verdade, assim, antes de eu namorar com o Beto, eu tinha um relacionamento anterior que eu fiquei anos com a pessoa, que era uma pessoa que passou, sei lá, 7 anos da vida olhando pra mim e falando, eu não sei se um dia eu quero ter filho. E eu tinha essa convicção de que pra mim era importante. E aí eu passei muitos anos nesse relacionamento pensando, tipo, caraca, mas aí se essa pessoa não quer ter filho, se ela decidir que ela não quer e eu quiser, e aí o que vai acontecer? A gente vai terminar depois de, sei lá, 10 anos juntos? Ou um dos dois vai ter esse ressentimento que vai carregar pra sempre? Porque, né? Alguém vai ter filho sem querer ou alguém vai ficar sem ter filho. E aí eu achei importante ter essa conversa. E aí eu topei, né? A minha postura quanto a ter filho antes era muito agnóstica, assim. Eu não fazia questão, nunca fiz, mas eu achava que talvez fosse legal. Então, como ela queria e era importante pra ela, eu falei, beleza, eu topo essa ideia aí, da gente ter filho. E então foi assim, falou, beleza, então tá no plano, a gente vai ter filho. E aí toda a nossa vida foi organizada com isso em mente, assim. Tudo que a gente fez desde esse momento foi pensando nisso, foi uma hora a gente vai ter filho. Então, quando ela terminou a faculdade, a gente estava lá em Cascavel, a gente tava pensando, pra onde a gente vai mudar agora? E aí a gente, não, vamos mudar voltar pra Londrina, porque quando eu tiver filho, estar perto dos pais dela era importante. Quando a gente foi alugar o primeiro apartamento, tem que ter um quarto extra, porque quando a gente for ter filho, é importante ter um quarto pro bebê. Aí quando a gente foi comprar carro, mesma coisa, vamos comprar um carro um pouco mais alto, que é melhor para botar cadeirinha, com Isofix para botar a cadeirinha da criança, essas coisas todas, porque a gente vai ter filho. Então todas as decisões sempre foram nessa de, tipo, putz, a gente vai ter filho. Eu comecei a pagar o plano de saúde obstétrico faz muito tempo. Na verdade, foi quando eu entrei no seu plano de saúde, que foi o ano que a gente casou. Foi o ano que a gente casou. Ela entrou no meu plano de saúde e já tava no obstétrico. Por quê? Porque a gente vai ter filho. E aí, quando ela tava terminando a residência, ela chegou pra mim e falou, pô, acho que agora eu vou parar de tomar um anticoncepcional e tudo. E a gente começa aí, casualmente, tentando. Não tô entrando na frente não, pode deixar. A gente começa aí, casualmente, a tentar, né? E foi isso. Foi. Na verdade, assim, foi mais pro final da residência. Quando ela tava terminando a residência, né? Mas foi isso. Só que... E aí, foi muito doido, assim, porque eu sou ginecologista, né? Então, a gente já fica com as coisas na cabeça. E aí, eu parei de tomar anticoncepcional, eu falei, bem, vai demorar um tempo pro meu ciclo regularizar e tudo mais. E fiquei esperando. E aí eu tive uns problemas com o ciclo menstrual, uma menstruação muito irregular e tal. E eu sempre tive muita acne. Olhei pro Beto e falei, pô, vou investigar se eu não tenho ovário policístico, síndrome do ovário policístico. Porque eu tenho uns sinais aí, eu vou fazer essa investigação. Vou fazer uns exames, fazer um ultrassom e tal. Você não quer fazer um espermograma? Já que a gente tá tentando engravidar? Só porque já que eu vou fazer exame, faz também.
né? E aí, uma coisa que as pessoas não falam é que fazer um espermograma é muito importante na investigação de infertilidade, mas, como homem hétero tem um problema em fazer um espermograma. É impressionante. Inclusive, a gente vê na prática clínica, assim, pacientes investigando infertilidade, tipo, tá tentando engravidar há 3 anos e não consegue andar pra frente na investigação porque o marido se recusa a ir fazer um espermograma. Eu não tive problema, não, na verdade. Era pra fazer, assim. E, inclusive, eu fez vários. Porra, fiz um monte. Mas quando eu fui fazer o primeiro, tem toda uma novela do espermograma lá, primeira vez o espermograma, porque é de fato um exame constrangedor, assim, pô, tu vai ter que se trancar numa sala e se masturbar num potinho com uma moça lá te dando as instruções antes, tá ligado? E te esperando. E aí lá no laboratório onde eu faço, você não deixa a amostra em cima de um lugar ali e a pessoa pega depois. Você anda pelo corredor inteiro da clínica, desce escada com aquilo na mão para entregar para uma moça lá no balcão. E aí ela olha para você com toda a calma do mundo e fala assim: teve desperdício de amostra? Aí você vê uma menina que ela deve ter, sei lá, uns 17, 18 anos ali trabalhando de balconista, olhando pra você e falando: você gozou fora do potinho? Aí você vai tipo, caralho, mano. Porra. Mas, enfim. E aí eu fui fazer o espermograma lá. E aí, para a surpresa de absolutamente todo mundo, veio zerado. E isso muita gente não entendeu quando eu falei. Não é que veio contagem baixa, não é que veio pouco, não é que tinha espermatozoide morto, não é que a motilidade estava ruim, não tinha nenhum. Mas assim, quando diz nenhum, era nem traços de, não tinha um rabicozinho. Inclusive, o nosso susto foi porque o laboratório ligou pra você pra perguntar se tinha vasectomia. Isso, quando você tá fazendo o exame, eles perguntam várias vezes assim: já fez vasectomia? Já fez vasectomia? É pra vasectomia? Porque depois você faz vasectomia, você faz o espermograma pra ver, provavelmente ali se zerou mesmo, como é que tá saindo. E aí, tipo, eles ligaram e tal, e aí foi bizarro, assim, porque eles ligaram antes de eu ver o resultado. Então a gente já achou estranho, assim. E aí veio lá zerado, assim, zerado pra caraca o exame. E aí a gente, putz, tá errado, né? Só pode estar errado. Como assim? Zero. Não, eu falei pra ele, eu nunca vi um espermograma zerado sem ser do paciente com vasectomia. E aí a gente achou que tinha erro mesmo, né? Tava zerado. Aí eu falei, putz, vamos fazer de novo, né? E aí fazer de novo mais 3 dias de abstinência. Aí tem então todo o procedimento, aí fui lá fazer de novo. E aí voltou zerado de novo. Aí já não tinha mais jeito, assim, não tinha... Daria foda, porque a gente tava transando com uma alta frequência pra tentar engravidar. Já tava... E aí tem toda aquela pressão, né? De tipo, poxa vida, tem que ser de assim, de não. E daí você não é normal, sabe? Assim, tipo, não é o padrão. Você transa com hora marcada. Não é tipo assim, nossa, que gostosinho, a gente tá junto, vamos lá transar. Era não, tipo, amanhã, beleza. Né? É dia. Vamos lá. E não é só o antes, né? Tipo, é o durante, assim, você fica tipo assim, pô, não, tem que gozar dentro. Dessa vez, será que dessa vez vai? É uma pressão meio chata que rola, assim, sabe? E aí, a gente tava fazendo, e aí era isso, assim, tipo, pô, tá vindo zerado, mas a gente continua fazendo porque não tem o que fazer, que se vier, né, uma chance é uma chance. E aí, eu não tinha síndrome do ovário policístico. E ela não tinha síndrome do ovário policístico. Inclusive com ela tava tudo bem lá, a reserva viriana dela tava ótima e tal. E aí eu fui investigar com o urologista lá pra ver tudo, né? Aí, porra, uma bateria de exame gigante, ultrassom e tal. E tava tudo normal. Hormonal, tava tudo normal. Porque na época ainda minha alimentação tava perfeita. Meus exames todos estavam impecáveis. Você tinha uma testosterona altíssima. E a testosterona, cara, eu tava natural, 1100 e blau de testosterona, assim. Bonitinho. O meu LH, FSH estavam tinindo. E ainda assim a gente foi fazer tratamento. Aí eu passei pelo período de fazer tratamento
com clomifeno. E aí, não foram 3 meses com clomifeno? Foram 3 meses com clomifeno, mas depois você ainda fez 3 meses de clomifeno com letrozol. Isso. E aí eu fiz 2 ciclos de tentativas, assim, né? De tratamento medicamentoso para ver se voltava e não voltava e tal. E aí a gente entendeu que ia precisar fazer a FIV. Mas aí, essa é a minha versão de eu ser infértil, né? Aí tem, obviamente, o lado da Mari, que é como é que ela que casou comigo para ter filho, que queria ser mãe, tomou na cara que o marido era infértil. Cara, isso nunca foi uma questão. Eu lembro que o meu pânico, no dia que a gente recebeu esse espermograma, eu chorei, claro que eu chorei, porque eu sabia que as coisas iam ser mais difíceis, independente de como elas acontecessem. Mas eu tive um pânico de conversar com você sobre as suas opções. Porque a gente sentou, né? Eu tava chorando, o Beto olhou pra mim e falou assim, beleza, quais são as nossas opções? Pra onde a gente vai daqui? E aí, o meu medo era falar pra ele assim, olha, se você não tiver espermatozoide nenhum, a gente tem 2 caminhos, ou é adotar, ou é doação de esperma. Só que a gente sabe que é uma questão muito séria pra uma pessoa você falar assim, o filho não vai ser biologicamente seu, sabe? Não é tão simples assim, porque daí a gente vai pensar assim, tá, mas qual que é a diferença pra ele se for uma adoção ou se for um filho de doação de esperma? Tem todas essas questões. E aí essa conversa pra mim foi muito difícil. Que foi sentar e falar assim, olha, não tem nenhum espermatozoide, pode ser uma causa obstrutiva, pode ser nananã, mas se não der certo, se nada der certo e continuar zerado, as nossas opções são doação ou adoção. E aí foi uma das melhores surpresas que eu tive no nosso relacionamento, foi quando você olhou pra mim e falou assim, não, pô, é importante pra você engravidar. A gente, se for necessário adoção, vai ser adoção. Doação. Se for necessário doação, vai ser a doação. E aí, se não der certo, tudo bem. A gente adotar era sempre uma opção, mas você quer gestar, você quer ficar grávida, passar pela experiência. Então foi uma das melhores surpresas do nosso relacionamento, isso pra mim, assim. Mas eu nunca te culpei, eu nunca me arrependi, eu nunca senti que eu fui enganada, porque ninguém sabia. E você não tinha desistido de ter filho. Entendeu? Você não olhou pra mim e falou assim, ah, não, já que não vai dar pra ser naturalmente, eu não quero mais ter filho. Aí talvez eu tivesse ficado magoada. Mas não foi. Então pra mim não teve essa de, casei com um cara pra ter filho e não dá, sabe? E a gente encarou isso muito junto, assim. Mas aí tinha uma opção a mais do que doação e adoção, né? Que era a FIV. Que aí tem a microtese, que é o procedimento de extração do espermatozoide diretamente do testículo ou do epidídimo, dependendo, né? Mas é que, desculpa, mas é porque doação é FIV. Não, é transar com a pessoa. Não, mas é porque tem a microtese, sim, né? Na doação é FIV, mas tem a microtese também. Então, o que a gente foi descobrindo depois é que existia uma esperança no fim do túnel, muito no fim do túnel, que era tentar extrair um espermatozoide direto do meu testículo ali, por uma forma, não é cirúrgica, mas é quase assim. Então, mas aí tem uma outra questão, né? Que assim, eu tava terminando a residência, eu trabalhava já fora da residência, mas a gente não tinha uma reserva financeira grande. Não, na época a gente não tinha grana, assim, hoje em dia a gente tem uma vida bem melhor. Mas na época era quebrado. A gente tava bem, já tinha trocado de carro. Não, a gente já tinha trocado de carro, mas assim, a gente não ganhava muito dinheiro e não tinha dinheiro parado pra poder investir nisso, sabe? Porque um procedimento desse vai aí uns 30 mil reais, fácil. E nada é coberto por nenhum plano de saúde e, não, assim, até existe pelo SUS, mas em casos muito específicos a gente não se enquadraria. Né? Então, é tudo particular. E aí a gente descobriu que a gente foi numa médica, né, Camila, que era especialista em fertilização. E, bicho, foi incrível, assim, um atendimento incrível, um cuidado incrível, mas também uma jornada cansativa pra caramba, assim. Primeiro porque
pra mim, eu tinha... Porque ainda existia a chance de não encontrar espermatozoide. Só que você já tá lá e então você já tem que ter todas as alternativas resolvidas, porque ia fazer a extração dos óvulos e já tinha que ter um espermatozoide para fecundar ali, né? Porque assim, ó, o que acontece? Quando você vai fazer a fertilização de um óvulo com um espermatozoide, as chances são sempre melhores se não congela nada. Ah, não dá pra fazer com o óvulo congelado? Dá. Não dá pra fazer com o espermatozoide congelado? Dá. Mas as chances são muito melhores quando você pega os dois recém-retirados dos corpos e fecunda. Então, assim, eu ia fazer um estímulo pra coleta de óvulos e aí eu precisava ter algum espermatozoide para fecundar esses óvulos, porque é muito mais vantajoso você congelar embriões do que você congelar o óvulo. Então, já fecundado. E aí, a Camila olhou pra gente e falou assim: então, vocês vão querer congelar caso não ache nada no Alberto? E aí eu falei: tá, mas e se tiver pouco óvulo? Daí tem mais chance de perder. O ideal é você ter um backup. Backup sendo ter um doador. E aí tem isso também. E aí tem, velho, a gente pegou listas e listas de bancos de esperma para analisar doador. E é uma sensação muito estranha, assim, você ficar lendo características de doador que você vai... imagina que seriam mais próximas da sua, para sua filha ter, seu filho ter e tal. É uma experiência muito estranha, mas tinha que ser feito, assim. E a gente passou por tudo isso, escolheu, reservou e tal. E aí tinha o procedimento em mim, né? Que era o... Nossa, vou botar o óculos aqui. Zicado. E aí tinha um procedimento em mim que eram 3 fases, que poderiam ser 3 fases, na verdade. O primeiro é a tentativa da extração no epidídimo. Então, insere uma agulha no epidídimo e tenta puxar. Pra quem não sabe, o epidídimo é assim, ó. Tem o testículo é um órgão que fica dentro da bolsa escrotal. Junto do testículo tem um outro órgão que fica grudado nele, que chama epidídimo, também dentro da bolsa escrotal. Isso aí. E aí você enfia uma agulha no epidídimo e tenta puxar ali para ver se acha alguma coisa. Se não achasse, tudo isso já ali deitado, apagado, e aí já vai pro microscópio para ver se achou alguma coisa. Se não achou, aí vai para a segunda tentativa, que é direto no testículo. Então vai lá, enfia uma agulha no testículo e tenta fazer essa exploração ali para ver se acha alguma coisa. E aí, se não achar, vai para a parte que é mais trash. Que foi o nosso limite, né? Que era o nosso limite, foi o nosso limite, que é uma exploração em aberto, que é você abre o testículo, você abre o saco escrotal, pega o testículo, corta o testículo no meio, coloca o testículo no microscópio e vê se você acha ali alguma coisa, sacou? Com o testículo aberto no microscópio ali. E aí a gente falou, não, essa última fase aí a gente não vai chegar nela não, se for necessário para ela, a gente já vai usar o esperma do doador. Até porque aumenta muito o risco cirúrgico, aumenta o risco para você, né? Assim, tem outras... Não é só o, meu Deus, que ruim, vou abrir meu testículo, mas assim, é um procedimento diferente que tem que ser feito em ambiente hospitalar, com internação, com anestesia geral. Então, tipo, é outro rolê. E aí, a câmera esquentou, aí eu tive que dar uma parada aqui. Mas, enfim, aí o nosso limite era esse, assim, de abrir o testículo e tal. Mas nisso, tinha todo o sofrimento ali de escolher o doador e viver toda essa experiência aí, né? Onde a gente tava falando mais ou menos, tô tentando achar o fio da meada que a gente perdeu. Mas foi isso, assim, tipo, precisa de um desprendimento muito grande da parte da pessoa que vai, né, que não vai fazer parte geneticamente da escolha.
Então, é muito difícil. Porque eu lembro de ver os doadores e ficar pensando assim, putz, quem que parece mais com o Alberto? Sabe? Altura, peso. E aí, quando você vai em bancos internacionais, eles têm gravação de voz, fotos de criança, tem gostos, assim. Então, fulano aqui é um engenheiro, ele é da igreja. E daí você fica tipo, caraca, quanto disso vai ser genético, quanto disso vai ser comportamental? É muito difícil. E aí, mas assim, pra mim tava no... Tranquilo entre aspas, óbvio. Mas assim, era o que precisava ser feito, assim. A gente tinha um objetivo, que é ter um filho, né? E eu tava disposto a enfrentar as coisas necessárias pra gente fazer isso, assim. E é uma conversa que a gente tinha sempre, assim, tipo, a gente quer ter um filho, ou eu quero fazer um filho biologicamente ali. São coisas diferentes, né? E o objetivo era ter um filho, no final das contas, né? Era constituir uma família mesmo ali. Então, pra gente era importante aquilo, e eu ia fazer, eu tava disposto. Mas é óbvio que tem 1000 neuras, assim, porque você começa a rever, no meu caso, a vida inteira você se preocupando com não ser pai, com porra, não sei o quê. E aí você pensa, cara, quando isso aconteceu, como aconteceu, por que que aconteceu? E você simplesmente não sabe, né? Até hoje eu não sei, não faço a menor ideia. Não houve diagnóstico. A gente tentou ver se era obstrutivo, um monte de coisa, e simplesmente não tem nada, né? Pra fazer. Eu até quero fazer agora, depois que tudo passou, porque às vezes no psicológico resolve, assim. Existem casos de pessoas que depois que tem o filho volta e tá tudo normal, assim. Então é um mistério que ainda existe na nossa cabeça, assim. E é óbvio que tem os fantasmas, assim, do tipo, caraca, eu não sou um adulto fértil, sabe? Eu não posso ter filhos, eu não posso dar sequência à minha espécie. Tipo, é muito doido você pensar isso, sabe? Eu passei por eu pensei muitas vezes uma parada que era assim, tipo, porra, eu tomei anticoncepcional no nosso relacionamento inteiro à toa. À toa. E aí, mas é foda, assim. Mas aí, a gente passou por todo o processo. E o processo, ele é muito cansativo, assim. Ele é longo e bem cansativo. Primeiro começou comigo, né, tomando um monte de remédio pra tentar estimular a produção e tal. Foi 6 meses. Foi mais de 6 meses, pá. E aí depois tinha que preparar a Mariana primeiro pra estimulação, né, pra produzir ali os óvulos, e depois pra receber, assim. E esse estímulo é muito pesado. Nossa, foi horrível. Desejos pra ninguém. Mas aí você conta como... não, é que assim, quando a gente ovula, é um óvulo só por ovulação, por padrão, né? Às vezes acontece de T2 e tal, mas é assim, por aí. Quando você vai coletar óvulos, seja pra fazer uma fertilização, seja pra congelar, você precisa ter um estímulo pra ter mais do que um pra você coletar. E aí, esse estímulo é o que? O hormonal, né? Você precisa de uma bomba de hormônio. Então é injeção na barriga, medicação via oral, um monte de coisa. E é como se tivesse de TPM 1 mês. Assim, eu fiquei inchadíssima, eu fiquei, nossa, com um humor super volátil. Foi péssimo. Foi péssimo, terrível, foi horroroso. Parece uma sombra aqui pra gente ficar gravando, porque senão vai esquentar de novo, né? Foi péssimo, foi terrível e foi, acho que, uma das piores experiências que eu já passei. Mas, beleza, passamos por tudo isso, milhares de hormônios, 1 mês de sofrimento, dói, porque a barriga distende, né? Um ovário que antes era deste tamanho, o meu ficou deste tamanho dentro da minha barriga, os dois, causando dor. E aí a gente foi pro laboratório pra puncionar os meus óvulos e fazer o teu procedimento ao mesmo tempo, os dois ao mesmo tempo. E pra isso, eu agradeço muito pela existência dos meus pais, que assumiram com a gente o rolê todo, assim, tudo. Então, desde levar... Porque, assim, a gente não fez o procedimento em Londrina, que é onde a gente mora, a gente foi pra Ribeirão Preto, porque saía muito mais em conta fazer lá. Então, a gente foi fazer lá.
E meus pais levaram a gente de carro até Ribeirão Preto pra voltar com a gente, porque nenhum dos dois vai poder dirigir depois. Tem anestesia, né? Que os dois vão ser anestesiados e tudo mais, então eles foram com a gente. E aí lá nessa punção deu tudo certo, né? Tinha acho que 11 ou 12 espermatozoides no pedido do Beto. E conseguimos coletar 12 óvulos meus. Era 12 para 12, eu lembro. Era 12 para 12, então deu exatamente o número de óvulos para o número de espermatozoides. E aí a gente conseguiu, deu tudo certo. E aí vamos para casa esperar mais um tempo para ver quantos desses iam desenvolver. Nossa, e aí é uma jornada fodida, assim, porque é tipo 2 semanas com a contagem. Hoje perdemos 2. Hoje perdemos 2. E aí, tipo, cada 2 desse é uma chance, sabe? Cada um desse é uma chance. E eu tive uma complicação, né? Sim. Eu tive uma complicação que é uma coisa que chama síndrome do hiperestímulo ovariano, que você desidrata de uma maneira muito grave. Então eu tinha que tomar 6 litros de água por dia no mínimo, mandar foto do meu xixi todo dia pra clínica e mostrar minha frequência cardíaca todo dia pra clínica. Dor, muita dor, passei muito mal, foi muito ruim, assim, eu fiquei uma semana muito mal. E só fiquei com a bola inchada. E o Beto ficou com a bola inchada com dor. Você teve dor? Tive dor. Mas eu sofri muito, assim, no pós-punção. Podia ter sido pior, eu podia ter precisado ser internada, às vezes precisa até de cirurgia e tudo mais. Então, assim, a gente teve uma pequena sorte ali. E aí, todos os dias não, assim, mas semanalmente a gente recebia atualizações da clínica falando da evolução dos embriões, né? E aí você fica tipo, caraca, a gente tinha 12, agora tem 9, agora tem 5, agora tem 3. E no fim a gente ficou com 2. Sobraram 2. 2 embriões. O que isso quer dizer? Dá pra fazer a transferência dos 2 de uma vez só, ou um de cada vez. As chances de você ter uma gestação são muito maiores se você transfere os 2. Então a gente optou por transferir 2, porque na nossa concepção era muito mais fácil lidar com uma gestação de gêmeos do que com nenhuma gestação. Só que isso significava que a gente não ia ter embrião congelado. Então, se a gente quisesse tentar de novo, a gente ia precisar passar por tudo de novo e gastar tudo de novo, que naquela época não era uma possibilidade. E aí a gente optou então transferir os 2 embriões, né? Foi. E aí tem todo o rolê de volta, né? Porque a gente foi pra Ribeirão em setembro. Setembro fazer a extração e tudo. E aí depois tinha a data da transferência que a gente tinha deixado pra dezembro. Mas tem todo o preparo também para poder receber os embriões aí, que começa antes. Então, tipo, a Mariana, ela começou a sentir os problemas de enjoo, de mal-estar, hormônio, tudo de gravidez, entre aspas, desde o começo de dezembro. 6 meses antes de engravidar. Eu já tava ruim desde setembro. Aí dezembro, outro ciclo de hormônio absurdo. Ultrassom de 2 em 2, de 3 em 3 dias. Aliás, meu Deus, a quantidade de ultrassom transvaginal que eu fiz deu pra vida inteira. A gente tinha direto que ver como tava todo dia. Tinha um horário, às vezes, específico, tem que ser tal hora. E aí a gente foi pra Ribeirão de novo, né? De novo. Mas aí a transferência, ela é rapidinha. É sem sedação, eu acordada, é rápido. E aí a gente pôde ir sozinho, a gente foi no nosso carro. E aí tem filmado e tudo. É muito estranho, assim, porque é algo gigantesco de você ver, assim, você está vendo, porque é tudo, tem uma tela gigante, você vê o que está acontecendo, e estão transferindo teu filho ali pra dentro, que aquilo ali vai virar uma criança, se tudo der certo. Só que é muito rápido ao mesmo tempo, então é muito importante, mas é também meio rápido ali. E eu não sei você, mas eu ficava com aquela coisa de tipo, cara, essa é a chance. Essa é a chance que a gente tem, entendeu? Porque senão a gente tem que juntar toda a grana de novo pra poder fazer tudo de novo.
E aí é foda, porque as chances são poucas, tá? Não são tão altas assim de dar certo. E você vai vendo um monte de relato de gente que tentou 3, 4, 5 vezes. Pra minha idade, com os óvulos da minha idade, é 30% de chance de gestação na transferência e 50% com transferência de 2 embriões. De você ter um filho. 50% é caro coroa, saca? É pouco. Então é muito foda, assim. E aí você tem toda essa expectativa, né? E aí a gente voltou e entrou na semana do Natal. Foi dia 20 que a gente transferiu. É. E precisava esperar 11 dias pra fazer o teste. O teste. E aí, bicho, a gente foi ficando agoniado. Porque agora é a gravidez de Schrödinger. Né? Ela tá grávida e não tá grávida ao mesmo tempo, né? Você só sabe quando fizer o exame. E aí a gente tava lá, será? E aí... Eu só aguentei esperar 9 dias. E aí, dia 29, ela foi lá, fez um teste de... Tá engraçado. Ela comprou na farmácia um teste primeiro. Aí ela mijou no testezinho de farmácia lá e deu o quê? Inconclusivo. Não, deu um positivo fraco. Deu um positivo fraco. Mas... Eu falei pro Beto, eu falei assim, cara, se fosse paciente minha, eu diria que isso é positivo. Mas como sou eu não quero cantar essa bola já, sabe? E aí a gente ficou tipo, puta, será? Ela comprou... Sério, lá em casa tinha uns 5 testes de gravidez que ela queria fazer todo dia desses, assim. Queria mesmo. Tá até guardado, outro dia eu fui lá. Tem um guardado. Tenho guardado. E aí, do dia 29, a gente levantou, falou, vamos fazer um beta mesmo? Foda-se. Aí a gente foi no laboratório, fez o beta. E aí, bicho, já tava... Veio positivo baixo. Verdade. Veio positivo baixo. E daí eu olhei pra ele e falei, caraca, o teste sanguíneo é inconclusivo também. Daí a gente esperou o quê? 2 dias? 48 horas pra repetir pra ver se dobrava. E aí não dobrou, fez mais do que dobrar. Foi tipo 3 vezes, 4 vezes o valor. Aí a gente já... Ano novo, sabia? Dia 31. Caralho! Foi o dia que a gente teve certeza que eu tava grávida. Dia 31, a gente falou, caraca, agora é pra valer, tá grávida. E aí, bicho, aí é outra novela agora, a gravidez, assim, né? Mas é um processo muito difícil, assim, é um processo doloroso, é muito custoso. Eu dei sorte, muita sorte de que... quando a gente foi... foi nisso que cortou até na hora que acabou a bateria ali, que aqueceu a câmera. Mas na hora que a gente foi falar com a Camila lá, que era a nossa médica... E aí, como né? Como vai ser, quanto custa, tudo isso. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha nada. Eu tinha, sei lá, R$2.000 guardado. E aí ela sentou, fez o orçamento e falou, olha, dá assim, 25 a 30 mil reais aqui, porque depende do banco de esperma que você vai pegar e tal. E aí tem as medicações, que o preço pode variar dependendo de quando você faz. Tipo, se for demorar, o preço pode subir ou cair, então... Então ali a gente estimou uns 30 conto que a gente ia gastar ali, fora viagem, fora um monte de coisa, né? E aí a Mariana olhou pra mim, e aí? Eu falei, vamos. Ela falou, e dinheiro? Eu falei, a gente vai arrumar dinheiro. E aí foi muito foda, assim, porque eu tava com um projeto rodando, tinha mais de um ano e meio, que nem saiu ainda, mas já terminou. Mas era um projeto que ia me pagar uma grana boa, uma grana legal, assim. E aí, assim, no dia seguinte que a gente teve essa informação, o projeto fechou. E eu descasquei de dar plantão. E aí ela descascou de dar plantão, começou a dar plantão pra caraca. E aí o projeto fechou, eles já pagaram metade, eu já guardei a metade, que já dava quase metade da FIV. E aí a gente começou a trabalhar pra caramba, a gente trabalhou muito nesse tempo. Né? Eu acho que eu nunca trabalhei tanto, assim, porque eu tinha residência, eu dava um monte de plantão por fora, então todo final de semana eu tava de plantão, no meio da semana eu dava plantão à noite, porque não pode dar de dia na residência, né? Então eu dava plantão à noite, então eu dava plantão à noite, ia pra residência, ia pra casa. Ia pra residência de dia, dava plantão à noite, voltava pra residência e ia pra casa. Era esse caos, assim. E aí, cara, a gente trabalhou muito, a gente conseguiu juntar uma grana que foi o que salvou tudo. A gente pagou tudo à vista, tranquilo. Ainda acabou que a gente foi pro Japão depois, tudo com esse dinheiro que a gente rasgou de trabalhar ali no ano que a gente tava preparando pra FIV acontecer ali. Então, é muito custoso, é emocionalmente muito desgastante. Então,
Quando a Aninha nasceu, muita gente falou assim, nossa, né? Tipo, porque a Aninha nasceu, já falei aqui sobre o problema, o que aconteceu lá. Depois a gente pode fazer um junto sobre a questão da sua eclâmpsia e do nascimento da Aninha. Mas quando isso aconteceu, a gente já vinha de 2 anos praticamente completamente desgastantes, assim, completamente absurdamente cansativos. Então eram pancadas emocionais muito fortes. Isso que a gente deu sorte, né? Em várias situações a gente deu sorte. Então a gente deu sorte da gente ter os 2 embriões para transferir, da gente ter engravidado na primeira transferência, de ter achado espermatozoide em você. Então, assim, a gente deu várias sortes no meio do caminho, né? A gente sempre fala, assim, tipo, tudo que a gente tentou fazer deu errado. Mas dentro do que deu errado, a gente teve toda a sorte do mundo. E é muito foda isso, assim, é muito difícil você entender, né? Então, tipo assim, pô, eu sou infértil, mas dentro da minha infertilidade eu dei a sorte de ter 12 espermatozoides perdidos lá no epidídimo. Dentro da nossa sorte, do nosso azar de ter que fazer FIV e tudo, a gente conseguiu de primeira, que muita gente não consegue. Dentro de todo o azar de precisar gastar uma grana, a gente conseguiu, por todo o milagre do mundo, juntar uma grana e fazer isso. Então a gente teve baita sorte, assim, até depois, assim, quando a Aninha estava no hospital, então a gente teve várias sortes ali que foram decisivas pra tudo ficar bem, assim. Então, por mais que a gente olhe por um lado e fala, caralho, a vida é foda, caralho, a gente só se fode, tudo dá errado, a gente não pode se sentir assim, porque a gente dá sorte pra tudo, assim. Tem umas sortes que você fala assim, cara, isso aí é uma vírgula que mudou tudo e que deu sorte, que tá tudo bem agora, saca? Então a gente é muito feliz, assim. A gente não conta essas coisas com tristeza, apesar de todos os azares, porque a gente tem muita sorte em tudo dali em diante, assim. E eu acho que também foi assim que a gente levou. Apesar de ter sido muito difícil, nós 2 choramos muito, foi muito complicado, a gente sempre olhava e falava assim, bem, é isso que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem um problema de fertilidade aqui, porque eu sempre encarei isso como um problema nosso, nunca foi tipo, meu marido é infértil. Não, nós somos como casal. Então, a gente vai ter que fazer FIV. A gente tem sorte que a gente consegue procurar outros meios de fazer dinheiro e levantar essa grana. Então, a gente conseguiu levantar a grana. Então, tipo, tudo isso, desde o dia que a gente descobriu, a gente levou dessa maneira. Então, eu acho que levar dessa maneira ajudou muito também, assim. É o que a gente tem, vamos fazer o melhor que dá. E aí, foi isso, assim. Hoje, felizmente, a gente tem uma filha, ela é linda, ela é uma gracinha, tem a outra parte difícil, né, da criança e tudo, mas até quando a gente para e pensa assim, o quanto a gente lutou pra ela vir, quanto a gente batalhou, ajuda a levar as coisas com mais leveza, assim, tipo, bicho, a gente quis tanto, sabe, não vou reclamar, não vou... Mas a gente também se dá o direito de reclamar, porque reclamar é importante. Nem tudo é fácil, a gente não vai ficar fingindo que é também. Mais alguma coisa? Se inscreve. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E essa é a parte da nossa FIV, da nossa fertilidade aí. Até a gente descobrir que a gente estava grávida. Até a gente descobrir que estava grávida, e aí depois a gente pode falar sobre o processo da gestação. Que foi outro rolê. Outra novela. Tem várias novelas aí. Valeu, muito obrigado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E valeu! Valeu!